e havendo número regimental para a abertura da 79ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, declaro abertos os trabalhos desta data, convidando o vereador Gilberto Alves para compor a mesa na condição de primeiro secretário, e o vereador Almir Fernando na condição de segundo secretário, a quem solicito faça a reunião da ata da reunião anterior. Ata da 78ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 16 de outubro de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Chico Kiko e Carlos Gueiros, aos 16 dias do mês de outubro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Adrialdo Pinto e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição, dando prosseguimento aos trabalhos. O senhor presidente solicitou ao presidente secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projetos de lei 183 e 184, 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo; requerimento 5063 e 5064, 2018, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador André Regis, falou da satisfação de ter almoçado com o cônsul-geral e com o adjunto do Japão no Recife, explicou a importância do consulado japonês na área da cooperação tecnológica e na área da cooperação acadêmica. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, denunciou os abusos que estão acontecendo nesta campanha eleitoral e informou que estará presente nesta tribuna em todas as sessões para que fique registrado o que está acontecendo no país. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Ayrton Luna, convidou todos os presentes e a sociedade recipes para participar da 12ª edição da caminhada Sim à Vida, dia 21 de outubro, às 17 horas, na Praia de Boa Viagem. Em frente ao Castelinho, neste ano, o tema será Eu Vim para que Todos Tenham Vida. Havendo nome legal, senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5037, 2018, de autoria do vereador André Regis. Foi aprovado. Senhor presidente, determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, a oportunidade que for registrada a presença de senhores vereadores membros desse poder. Foram justificadas as ausências dos vereadores Eduardo Marcos, Marco de Bria, Michele Collins, Romero Albuquerque, Natália de Minuto e Felipe Francismar. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5036 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 5045 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5054 de 2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 244 de 2018 e 370 de 2018 das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei de número 61, de autoria do vereador Ricardo Cruz, que institui a Semana da Guarda Municipal do Recife. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, repercutiu o discurso realizado pelo senador Cid Gomes na última segunda-feira, em que fez críticas ao candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Em seu discurso, o senador falou que o candidato precisa fazer uma autocrítica e pedir desculpa ao país pela corrupção cometida pelo Partido dos Trabalhadores. Foi aparteado pelo vereador Jair Brito, que criticou o desempenho do PSDB nesta eleição e relembrou o fato ocorrido pelo partido na nova operação do Lava Jato, como a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Carlos Gueiro. Próximo orador para a tribuna, o vereador Ivan Moraes, falou que é preciso tomar cuidado com as notícias falsas, que é preciso que respeite o microfone da tribuna da Câmara Municipal do Recife. Leu o plano de governo do presidente Fernando Haddad e não tem nenhuma linha falando sobre o controle de imprensa. Foi aparteado pelo vereador Almir Fernando, que tratou sobre as questões definidas
pelo candidato à presidência pelo PSL e possível quadro que se instaurar no Brasil. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas, em reunião ordinária no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e assinada vai ser assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Coloco a ata lida em discussão. É encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam com a sua aprovação permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Dou início agora à leitura do expediente. Primeiro secretário, para proceder à leitura do que chegou à mesa. Requerimento número 5.057, 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Requerimento 5.058 e 5.059, 2018, também de autoria da vereadora Ana Lúcia. Encerrado assim o expediente inicial, dou início ao pequeno expediente, fazendo a chamada dos senhores vereadores inscritos. E o primeiro deles é o vereador professor André Regis. Presidente Carlos Gueiros, já que estamos na semana comemorativa ao Dia do Professor, eu fico feliz em assim ter sido chamado por Vossa Excelência. Subo esta tribuna representando aqui os moradores do entorno da Praça Fleming e da Jaqueira, que requerem um maior cuidado, uma maior atenção em termos de iluminação pública. Inclusive, não apenas para que o equipamento seja utilizado, a Praça Fleming e também o entorno do Parque da Jaqueira seja bem utilizado, mas também por medida de segurança. Há uma insatisfação muito grande dos moradores do entorno da Praça Fleming no que se refere à insegurança na circulação noturna. Portanto, este é um pleito justo de uma comunidade, inclusive, que é área bastante pequena e de uso frequente pela população local. A Prefeitura da cidade do Recife precisa fazer um mapeamento mais abrangente no que se refere à iluminação pública e estabelecer, inclusive, trazer para cá informações sobre como pretende fazer os investimentos nessa área para que haja a devida recuperação do sentimento de segurança nas nossas ruas. Faço também o registro aqui de que, em oportunidades passadas, subimos essa tribuna para criticar a péssima iluminação no calçadão de Boa Viagem, que trazia desconforto e insegurança não apenas para os moradores, mas para todos os transeuntes e turistas que usam aquele equipamento. Mas, recentemente, foi iniciado um processo de substituição das lâmpadas, vereador Hélio Guabiraba, que fez com que houvesse uma recuperação, o aumento da iluminação gerando um aumento da segurança. Então, da mesma forma que a gente faz aqui a crítica para que a Prefeitura ela recupere a iluminação, traga a iluminação onde ela não existe, e aqui especificamente atendendo a demanda dos moradores do entorno da Praça Fleming, faço aqui o registro de que a Prefeitura da cidade do Recife, finalmente, após muitas críticas, inclusive nossas, resolveu agir e há uma melhora no padrão da iluminação pública do calçadão da Praia de Boa Viagem, que é o nosso principal cartão postal. Já que melhorou a iluminação, deixo também registrado mais uma vez a crítica no que se refere à limpeza. É preciso limpar, lavar o calçadão da Praia de Boa Viagem. O que falta é ser lavado, não apenas ser varrido,
mas ser lavado. Então, o sentimento de segurança melhora a partir da iluminação, mas também, junto com a iluminação, a sujeira fica agora mais evidente também no período noturno. Então, aqui a todos que compõem a base do governo, o alerta. Basta uma simples lavagem adequada no calçadão e a gente terá um equipamento para o uso mais adequado, não apenas para a população do Recife, mas todos aqueles que visitam a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o segundo vereador inscrito, o ilustre vereador Ivan Moraes. Bom dia, né? Bom dia, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. Bom dia, colegas da imprensa, senhor presidente, as 5 pessoas que nos acompanham a partir das galerias e vocês, centenas, milhares de pessoas que acompanham as sessões da Câmara através da internet. Vim mais uma vez falar do segundo turno, né, dessa campanha presidencial. É uma eleição difícil, uma eleição que será histórica, uma eleição da qual todos e todas nós nos lembraremos por muito tempo e sobre a qual seremos cobrados e seremos cobradas por nossos filhos e filhas, por nossos netos e nossas netas. Todo mundo vai querer saber onde é que cada pessoa estava no segundo semestre de 2018. O que é que cada um de nós, estávamos fazendo, sobre o que cada um e cada uma estávamos lutando. E eu tenho muito orgulho de estar subindo aqui essa tribuna em todas as sessões, até o pleito, para dizer que o que eu estou fazendo é defendendo a democracia. E hoje eu queria chamar a atenção para uma parte importante de uma democracia. Eu sei que democracia é um conceito amplo, é um conceito disputado por setores da esquerda e da direita. Todo mundo acha que sabe o que é democracia. Mas eu acho que algumas coisas são consenso sobre do que se trata esse conceito. Eu acho que é consenso para a gente que democracia se dá através do debate, do livre debate, da troca de ideias. Na democracia a gente não precisa concordar sempre, mas a gente precisa ter a tranquilidade de expor nossos consensos e nossas diferenças. Nós precisamos ter a honradez de olhar nos olhos daquele e daquela que hoje nós tratamos como adversário ou adversária e colocar nossas diferenças na mesa para que as pessoas possam ter negritude sobre o que é que cada um e cada uma está defendendo. E eu quero usar a tribuna hoje para convocar, eu quero usar a tribuna hoje para demandar que o candidato líder das pesquisas participe dos debates. Esse candidato que tem utilizado tecnologias internacionais para produzir em grandes quantidades, em quantidades massivas, notícias falsas, que são espalhadas pelo WhatsApp, aproveitando-se da falta de conexão da maior parte da nossa população. É importante lembrar, muita gente no Brasil hoje, por conta de uma neutralidade da rede que não é respeitada, tem acesso ao aplicativo WhatsApp, pelo qual troca mensagens com muitas pessoas. Mas muitas vezes, quem tem acesso ao WhatsApp não tem acesso à banda larga, não tem acesso à grande rede, e não tem condições materiais de checar se aquilo que está recebendo é verdade ou mentira. Mas através do debate, não. Quando os candidatos se colocam frente a frente, olho no olho, com condições iguais de debater, com condições iguais de dizer quais são seus compromissos, com condições iguais de apontar as contradições do debate do adversário, a população tem sim a oportunidade de, sem filtros, sem atores e atrizes, sem computação gráfica, sem truques de edição, saber o que cada um pensa através de cada um. Até então, o candidato Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas, tem fugido do debate
como um adolescente mimado e rico consegue com um primo da família um atestado médico. Agora, como é que um cidadão consegue um atestado médico, vereador Maguari, e diz que ele não pode participar de um debate, mas ele pode conceder dezenas de entrevistas, ele pode inclusive cometer atos de ilegalidade, como é fazer campanha eleitoral dentro de um prédio público, no caso o prédio do batalhão do BOPE, lá no Rio de Janeiro. E ele teve toda a tranquilidade e toda a saúde necessária para se dirigir ao BOPE e ilegalmente pedir voto dos soldados, dos policiais militares, inclusive narrando gritos de violência, gritos de guerra, que são muitas vezes falados por policiais em situações de conflito. Tem um debate marcado para o próximo dia 17 de outubro, no SBT. Tem debate hoje, né? Também conhecido como hoje, 17 de outubro, no SBT, às 22 horas. Vou estar com a televisão ligada. Tem debate marcado para o próximo dia 21 de outubro, na Record, às 22 horas. Não. Tem debate marcado para o próximo dia 26 de outubro, na Rede Globo, às 21h30. E a gente espera, de verdade, que o candidato que gosta muito de dizer que é corajoso, que é o valentão, que é o bambambam das tapioca, tenha coragem de olhar no olho do seu adversário, de olhar no olho do cidadão e da cidadã brasileiro e brasileira e dizer o que pensa e explicar para que tanta mentira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o terceiro vereador inscrito, que é o vereador Ricardo Antunes. Perdão, Renato Antunes. Vossa Excelência fez uma assinatura aqui que dava... Meu perdão, viu? Tá perdoado. Eu lhe cumprimentei como mestre do que lhe reconheço como tal. E aí, pensando no nosso companheiro Renato, que está sendo meu concorrente, eu aí troquei o nome. Mas eu não o diminuí por isso. Perdão. Obrigado, meu decano. Bom dia a todas e a todos. Eu subo essa tribuna hoje, rapidamente para repercutir. Ontem pela manhã nós tivemos reunião do Conselho Municipal de Educação. Nos reunimos regularmente todas as terças-feiras. Aproveito para convidar parlamentares desta casa para acompanhar a reunião desse conselho tão importante, onde a gente debate a temática da educação na cidade do Recife. E ontem nós tivemos a presença do secretário Alexandre Rebelo, que tem se mostrado presente na reunião do Conselho de forma constante, pelo menos de 3 em 3 meses, para fazer uma prestação de contas. E ontem, uma das questões que foi pautada, inclusive para a vereadora Ana Lúcia, presidente da Comissão de Educação, é referente a algumas obras paradas. E foi citada a escola Professor José Lourenço de Lima, lá no Alto da Bela Vista, vereador Maguari. Uma escola, vereador Ivan Moraes, que na única reunião que eu tive com o prefeito, em 2 anos de mandato, a única reunião que eu tive com o prefeito, porque o homem ele é inacessível, eu pautei a importância de retomar essas obras. Até porque, então, a escola hoje funciona na associação de do bairro. Uma escola que não é adaptada, não tem a mínima condição de oferecer educação para as crianças. Então, se fala que a educação nesta cidade é prioridade, mas torna a falar prioridade no papel e na propaganda. Mas não existe um ambiente salutar para que as crianças possam aprender, nem os professores ensinar. E essa obra está parada há mais de 3 anos, senhores. É dinheiro público que está sendo empregado. E aí a nossa pergunta, o que é que está acontecendo? E para nossa surpresa, a resposta foi, tem dinheiro, mas não tem licitação. E aí o problema, gente, no momento de crise, onde tudo é problema da crise, onde o governo estadual, o governo municipal, se tem algum problema na cidade, diz que o problema é da crise, e aí eu fiquei pasmo com a resposta, porque se tem dinheiro, mas não tem gestão. Porque licitação, senhores, é algo que a Lei Federal 8666, a Lei do Pregão 10.520, regulamenta os passo a passo, e não justifica dizer que o problema é licitação. O problema é de quem está gerindo os recursos públicos. Porque se tem uma licitação, ela tem que ser antecipada, ela tem que ser planejada com antecipação, vereador. Se a empresa contratada não cumpriu, ela tem que ser punida e tem que ser chamado uma outra empresa. Mas não podemos ficar refém de dizer que o problema é da licitação. Inclusive, um projeto de lei meu, um projeto 174/2018, obriga a fixação de placa nessas obras paradas, para que a população saiba o motivo por que a obra está parada. Se é falta de dinheiro,
se é falta de vontade política, se é preguiça, se é falta de problema de gestão com a licitação, porque a população precisa ser informada porque tal obra está parada. Eu cito, por exemplo, o vereador Rinaldo, a obra que Vossa Excelência tanto fala, a UPinha lá do Ibura. Só está lá as fundações, milhões foram gastos, e não sabemos o motivo porque a Prefeitura não informa. É a transparência ativa. Então, muitas vezes, senhores, a população, se nós, parlamentares, que fiscalizamos, não sabemos, imagina a população, que paga um imposto absurdo e não tem a obra concluída. Estou falando de um posto de saúde, mas estou falando de uma escola, lá no Alta Bela Vista, no Ibura, que está parada há 3 anos, e o secretário ontem falou que era problema com a licitação. Pelo amor de Deus, que licitação é essa? Eu trabalhei com licitação 5 anos, fui pregoeiro do Estado, e licitação não demora 3 anos, não. Licitação no máximo é 60 dias, quando bem feita, quando bem acompanhada e quando tem um gestor competente que cobre essas ações. Então eu quero cobrar aqui da Prefeitura uma resposta clara e concreta, porque lá a população do Ibura, do Totó, merece resposta. E esse projeto de lei 174/2018, ele traz esse conceito de transparência ativa. O prefeito e sua equipe têm que informar o motivo por que a obra está parada e dar uma satisfação ao seu verdadeiro patrão que paga o seu salário, que é o povo. Porque se a gente não dá satisfação ao povo, pelo amor de Deus, vai dar satisfação a quem? E aí eu peço, vereador, presidente desta casa, que esse projeto ele corra com a celeridade que ele deve correr, porque ele respeita, inclusive, um princípio constitucional, o princípio da transparência, onde a população que paga a obra merece saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Então tem que estar lá o motivo da paralisação da obra, e não simplesmente ficar lá a obra abandonada, a gente corre atrás com o pedido de informação, e quando chega, não, porque deu problema na licitação, pelo amor de Deus. Então diga quem é o pregoeiro, diga quem é a equipe de comissão, diga quem é o gestor do contrato, para que a gente cobre providências. Servidor público não é aquele que apenas assina, não, ele tem que ele tem que ter responsabilidade dos seus atos. Inclusive quando eu fazia as minhas licitações, nós tínhamos planejamento de meta. Quando eu não cumpria com as minhas obrigações, existia penalidades, inclusive. Existe uma lei que a gente deve seguir. Não é algo simplesmente que acontece do nada. Dentro do serviço público, só faça o que a lei determina. Não existe autonomia, mas a transparência é importante. E ela tem que ser dita, dada, voz ao povo, para que eles conheçam a realidade de obras que estão paradas, serviços que não estão sendo entregues. E quem sofre? A população na ponta da linha. É Joãozinho que está indo estudar, vereador Coutinho, na associação do bairro. Porque a escola que o vereador Fred Ferreira visitou, lá o José Lourenço, Fred, está parado e o problema é a licitação que já dura 3 anos. Então eu peço uma providência desse poder, sobretudo do Executivo, para que tome vergonha mesmo e preste conta, satisfação ao verdadeiro patrão desta cidade, que é o povo, que paga um imposto, é um imposto absurdo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, vereador. Convido o último vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Bom dia, senhor presidente e a todos os vereadores, vereadora Maria Reis. Destacar aqui também a camisa vermelha do vereador Jairo Brito, que voltou hoje, né? Vereador Jairo Brito, voltou hoje com sua camisa vermelha, eu quero lhe parabenizar, né? Está voltando aí com essa camisa que tanto, né, tem sido destaque. O vereador Aderaldo Pinto, meu cordial bom dia para Vossa Excelência também, chegou agora aqui. É uma satisfação imensa estar com Vossa Excelência aqui hoje nessa sessão. Vereador Ivan Moraes, a gente tem visto aí algumas propostas do governo, do candidato do PSL. Uma delas é liberar arma para todo cidadão. E eu sou uma das pessoas que defendo o porte de arma, mas a arma para as pessoas que fazem parte do setor de segurança do Estado. E tanto é que eu defendo até a arma para a Guarda Municipal, que faz parte da segurança do município, que pode dar essa ajuda tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil. E 3 fatos me chamou a atenção com relação à questão do porte de arma, das pessoas estarem armadas. Em 3 reportagens que eu vi na zona, lá no sul e sudeste do país, onde um policial, né, numa discussão de trânsito, tirou a arma da cintura e foi de encontro a 5 pessoas. E ele foi tomar a sua arma, vereador Chico, tomar a sua arma e atiraram com a própria arma dele, né? Então E a outra questão foi o próprio policial, também que estava chegando à sua residência, e foi abordado por um motoqueiro que estava também acompanhado por uma mulher, e também sacou a arma e foi atingido e morreu, né, em frente à sua própria residência.
e outro foi um cidadão que estava caminhando com sua noiva, futura esposa, lá no caso, e foi reagir a um assalto de um bandido e também foi assassinado. Então, a gente está vendo que o que eu tenho defendido é que a gente possa dar maior condição de trabalho ao sistema de segurança do Estado, da União e do município, para que o cidadão tenha mais segurança, dar mais condição e tirar a arma de todos. Aumentar a pena para quem tiver com porte de arma. Eu defendo isso aí e continuo fazendo isso, e a gente, com esse exemplo, a gente mostra que o importante é que a gente possa ter um sistema de segurança do nosso país, do nosso Estado e do nosso município preparado e qualificado para poder defender o cidadão, porque a arma, você estando portando a arma, eu acho que vai dar mais munição ainda para o próprio assaltante, o meliante, aqueles que vão lá. E aí a gente coloca esses exemplos, apenas esses exemplos aí, porque você vê que, infelizmente, e aí a gente viu pessoas que são preparadas, qualificadas, que foram atingidas, foram assassinadas, foram tomados o seu revólver e o ladrão continuou. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a pena para quem poder estar portando arma, não? E aumentar a condição de trabalho para todas as pessoas que fazem parte do sistema de segurança desse país. Tem gente que vai votar no candidato do PSL porque ele vai liberar a arma para todo mundo, para todo cidadão. E isso não é a solução para melhorar a violência. Pelo contrário, eu acredito que com isso, vereador Gilberto Alves, vereador André Regis, isso aí vai aumentar mais a violência, infelizmente. E aí o senhor tem exemplo, tem experiência. E o próprio Estados Unidos é liberado armas e a gente vê muitas vezes aí, algumas vezes, massacre das pessoas mesmas com os seus próprios companheiros. Então, é um caso que a gente sabe que não é fácil, é polêmico, mas essa é a minha posição e eu defendo que a gente possa dar mais condição a quem faz parte do sistema de segurança. Como o Estado tem pecado aqui, eu tenho cobrado isso aqui, como presidente da Comissão de Segurança, até convidei o secretário de Defesa Social, infelizmente não fomos atendidos ainda, mas irei continuar cobrando para que ele possa vir aqui, discutir aqui com a Câmara, com a sociedade, qual a melhor condição para que a gente possa dar a melhor segurança para o nosso cidadão aqui do município do Recife e do estado de Pernambuco. Infelizmente, foi retirada a patrulha do bairro de todos os bairros da nossa cidade. A gente espera que isso possa voltar. E o PPO, que é o posto de policiamento ostensivo, também das periferias foram tirados. Mas a gente tem visto aí que em algumas comunidades e alguns bairros da classe da elite continua. Então é importante que a gente possa estar dando isonomia. Não se pode tratar um bairro de uma maneira, porque é periferia, são de pessoas pobres, e da classe rica a gente está lá com o PPO, com a presença da polícia, que é o ideal. A gente tem que estar com a presença da polícia militar, da polícia civil e até da guarda municipal, assim o prefeito queira, armando e qualificando para que ela esteja presente. É a presença da polícia, é a presença da segurança que vai dar uma melhor segurança ao cidadão, que vai diminuir a violência no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrando assim o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que anuncie as presenças registradas no painel eletrônico. O painel registra, Excelência, 22 vereadores presentes, 13 ausentes e 4 justificaram, Excelência. Feita a leitura. Não havendo matéria para o prolongamento do expediente e havendo número regimental para a deliberação das matérias constante da pauta da ordem do dia, solicito ao secretário que faça a leitura dessas matérias. Discussão única do requerimento 5057 ao 5068/2018, de autoria da vereadora... 62. 5062/2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única do requerimento 5063 e o 5064/2018, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco-os em discussão. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única do requerimento 5065/2018, de autoria do vereador Reinaldo Júnior. Igualmente em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado.
solicito ao secretário que faça a leitura dos 3 pareceres seguintes, são todos de redação, para que a votação seja conjunta. O senhor vereador ou vereadora que não concordar com essa proposta se pronuncie. Pelo silêncio, tenho como aprovada. A leitura será dos 3 e a votação conjunta dos pareceres de redação. Discussão única do parecer 467/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 134/2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Discussão única do parecer 468/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 294/2017, da autoria da vereadora Michele Colli, como também discussão única do parecer 469/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 310/2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Todos os pareceres são colocados em discussão. Encerrada a discussão, votação conjunta. Os senhores vereadores que se opõem, se pronunciem. Pelo silêncio, a matéria está aprovada. Segunda discussão dos pareceres 244/2018 e o 370/2018 da respectiva Comissão de Legislação, Justiça e Finanças e Orçamento, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei 61/2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco os pareceres em segunda discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia, e como não há matéria para o prolongamento da ordem do dia, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos para o grande expediente, convocando o primeiro orador inscrito, vereador e professor André Regis. Presidente Carlos Gueiros, retomo esta tribuna uma discussão iniciada ontem, mas como eu não tive a oportunidade de falar posteriormente, já que eu fiz aqui uma abordagem demonstrando, falando sobre o discurso feito pelo senador eleito do Ceará, senador Cid Gomes, apontando a necessidade do PT fazer a devida autocrítica, reconhecimento dos erros, apontando a incoerência de parte do discurso e até apoiando as palavras ditas do senador Cid Gomes. Fui aparteado pelo vereador Jairo Brito, mas não fui aparteado pelo vereador Ivan Moraes, que depois subiu à tribuna e remeteu ao meu discurso. Eu não tinha oportunidade mais de falar, resolvi retomar a discussão iniciada ontem. O que eu coloquei aqui na tribuna, inicialmente, é que determinadas propostas contidas no programa do governo, no programa ou na carta-programa de governo de Fernando Haddad, são perigosas do ponto de vista da ideia de democracia.
A primeira delas, a ideia de convocação de uma constituinte, nova Constituição, algo que não tem nenhuma previsão, algo que denota a ideia de se refundar todo o marco constitucional legal, mergulhando o país no absoluto desconhecido. Essa proposta, vereador Rodrigo Coutinho, após a passagem do primeiro para o segundo turno, o Fernando Haddad, ele resolveu, em cadeia nacional, negar. Disse que tinha mudado de opinião e que agora defende qualquer tipo de reforma pela via da emenda à Constituição, que é o único modo possível na Constituição, devidamente previsto nos dispositivos a partir do artigo 60 da Constituição. No entanto, se alguém entrar no site do PT, ainda vai encontrar lá a menção à convocação de uma constituinte exclusiva. Não falei aqui ontem de algo que eu considero também de risco, não apenas para qualquer presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores, mas outro que possa ser até Jair Bolsonaro. A proposta contida no programa do Partido dos Trabalhadores permite que o presidente convoque plebiscitos e referendos. Veja que perigo. Estamos na iminência de eleger Jair Bolsonaro com uma votação estrondosa, de acordo com as pesquisas. Jair Bolsonaro poderá, de acordo com a proposta do PT, imagina, aprova-se uma emenda à Constituição, criando um mecanismo de convocação de referendo e plebiscito. Que perigo! Você pode usar toda a máquina que você tem ao seu dispor para fazer com que a população vá para o tudo ou nada, fazendo com que o espaço da moderação simplesmente desapareça. Suponhamos que, em caso de eleição, Jair Bolsonaro queira mudar a Constituição para permitir que não exista mais limites a mandatos presidenciais, eleições sucessivas, e ele próprio convoque a população no melhor momento da sua popularidade, e é eleito, aliás, e consegue o êxito. Isso é um perigo que os nossos constituintes de 1988 estavam alertas em relação não apenas a um presidente qualquer, mas a qualquer outro, porque é preciso conter quem está no poder, independentemente de quem seja vereador Gilberto Alves. Então, esta proposta continua lá. A outra proposta de extrema importância, que eu acredito que é de perigo, e eu mencionei aqui, é o que está disposto no programa do Partido dos Trabalhadores, do candidato Fernando Haddad, que prevê a criação de um conselho para monitoramento da imprensa, da mídia, para saber se a imprensa está se comportando de acordo com a Constituição. Um comitê formado por diversos segmentos da população. E aí eu vou ler, já que na oportunidade anterior o vereador Ivan Moraes alegou que eu não havia lido o programa do Partido dos Trabalhadores. O monitoramento e a aplicação dos princípios constitucionais deve-se dar por meio de um órgão regulador, com composição plural e supervisão da sociedade para evitar sua captura por qualquer tipo de interesse particular. O novo marco regulatório deverá levar em conta o cenário de convergência efetiva das comunicações que transforma o controle econômico do setor em uma batalha global, na qual tempo e audiência e verba de publicidade são disputados por velhos e novos atores. Isso é vago, é impreciso, mas o que fala é da criação de um órgão que vai controlar quem tem determinado posicionamento ou outro. E imagine aqui, inclusive este artigo, aliás, essa disposição, foi colocada num contexto de nova Constituição, nova Constituinte. Então,
havia a previsão de uma nova Constituição e depois a criação de um órgão de controle. Eu faço a Constituição, mudo a Constituição, estabeleço qual é a nova feição da Constituição e depois eu mando um órgão controlar para saber quem está se posicionando da forma correta e constitucional. Isso é um perigo. A nossa Constituição deve ser preservada para que ela tenha vida longa. Ela está com 30 anos, ela precisa ser protegida. E propostas como esta, ou até mesmo proposta absurda do candidato Fernando Haddad, de criação de instrumentos de convocação de plebiscito e referendo pelo presidente da República, são propostas absolutamente inconstitucionais, que perigo para a democracia e que deveria ser igualmente revista. O candidato Fernando Haddad deveria igualmente rever a sua posição de não convocação de constituinte, a posição de não controle de mídia, de imprensa, e também de não convocação de plebiscito e referendo pela via do presidente da República. Eu escuto com atenção o vereador Ivan Moraes. Agradecido pela parte, Vossa Excelência, que poderia ter me aparteado ontem, quando eu estava listando aí 15 casos de corrupção do partido de Vossa Excelência, o microfone da parte estava livre, eu teria concedido a parte da Vossa Excelência em qualquer momento. Mas se Vossa Excelência achar melhor trazer a discussão para hoje, a gente faz a discussão hoje. Aí eu preciso começar dizendo que eu não disse que Vossa Excelência não leu, eu disse que Vossa Excelência não reproduz da forma com que está lá. Eu tenho dito muito que no Brasil hoje a gente vive uma crise política, a gente vive uma crise moral, mas a gente vive uma crise cognitiva muito grande, vereadora Natália de Menudo. A gente vive uma crise de pessoas que leem uma coisa e dizem outra. A gente acabou de ver um professor universitário do campo do direito falar que plebiscito e referendo é um negócio ruim. É quando a gente sabe que, primeiro, plebiscitos e referendos são formas utilizadas no mundo inteiro para ouvir a população, e plebiscitos e referendos não definem a mudança de legislação. Elas são consultas à população, sendo que o plebiscito se faz antes da mudança de legislação e o referendo se faz depois. São instrumentos que já foram utilizados no Brasil e acho que nenhum governo teria problema nenhum de lançar mão desses instrumentos para ouvir a população. No que diz respeito a políticas públicas de comunicação, Vossa Excelência, com quem eu dialogo sobre isso há muito tempo, lembro de uma vez que fui convidado pelo partido de Vossa Excelência, o PSDB, para debater com Vossa Excelência no Instituto Teotônio Vilela, e expliquei a Vossa Excelência o que é o direito à comunicação, expliquei a Vossa Excelência o que é a liberdade de expressão, ao que Vossa Excelência, ao final, disse: Ivan, você está certo, eu só não gosto do PT, então acho que eles não deviam fazer isso. Então acho que a gente, em 2018, precisa deixar de picuinha. E aí eu vou ler, né? Na verdade, eu vou ler o programa, que Vossa Excelência leu um pedaço, inclusive muito bom, o pedaço que Vossa Excelência leu, que diz respeito a instâncias, que não controle o conteúdo, isso não está escrito em canto nenhum, Vossa Excelência tira isso do bolso. É preciso que se diga o que está escrito, que é a regulamentação dos artigos constitucionais. Vossa Excelência, como defensor da Constituição, deve saber que o artigo 220, o artigo 221, o artigo 222, o artigo 203 e o artigo 224, do capítulo 5º, versam sobre uma nova regulamentação da atividade econômica de radiodifusão. E esses artigos completaram 30 anos, como Vossa Excelência mesmo falou, e eles ainda não foram regulamentados. Então, quando no capítulo 220, no artigo 220, tem escrito assim: a comunicação eletrônica não poderá ser objeto de monopólio ou oligopólio. Vossa Excelência quer que acabe meu tempo? Eu estou inscrito para falar depois. Acho que eu vou poder explicar mais direitinho ainda, para que Vossa Excelência não deturpe tanto o que lê. Eu sei que Vossa Excelência é um sujeito bem educado, estudou muito, e seria importante levar todo esse estudo a sério, na hora de representar aquilo que Vossa Excelência lê, com a seriedade que essa tribuna exige. É muito ruim quando uma pessoa que estudou tanto, um parlamentar com tantos votos, com tanto respeito na sociedade, deliberadamente lê uma coisa e interpreta de uma forma completamente equivocada, sabendo que está fazendo de forma equivocada, porque não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós temos esse debate, mas continuaremos tendo, porque o debate é a coisa mais bacana da democracia. Bem, senhor presidente, primeira coisa, jamais disse que concordava com Vossa Excelência em nenhuma oportunidade por discordar ou não gostar do PT. Isso aí Vossa Excelência está criando, não sei qual a intenção. Segunda opção, ou segunda colocação,
Vossa Excelência está redondamente equivocado no que se refere ao uso de instrumentos de democracia direta, como referendo e plebiscito, por autoridades mandatárias de cargo de chefia de Estado e chefia de governo. É importante lembrar que a Constituição chilena de Pinochet fez a Constituição, vereador Gilberto Alves, e entregou à população. A população foi convocada. Você aprova ou você rejeita a Constituição? Pinochet tinha todos os instrumentos para aprovar e aprovou. A população do Chile aprovou, por maioria, a Constituição feita, que no direito constitucional é denominada de Constituição cesarista ou bonapartista. Isso demonstra, Vossa Excelência, pouco conhecimento sobre a ideia de instrumentos de participação direta que não devem ser colocados ao dispor de quem tem o controle dos meios de produção, da massa, dos instrumentos de Estado, para convocação, ao seu bel entender, da população para chancelar a sua proposta, seja ela de qual for, de alteração à Constituição. Por isso que a Constituição exige que, para que ela seja alterada, é preciso que haja o apoiamento de pelo menos 1/3 dos votos dos deputados e dos senadores, ou por maioria das assembleias legislativas, ou do presidente da República, não tendo o presidente da República a possibilidade de vetar ou de sancionar uma emenda à Constituição. No que se refere ao tema específico do controle, quem garante, como Vossa Excelência está dizendo que é coisa boa, que este órgão criado para controlar a imprensa vai controlar de acordo com o que ele entende ser a democracia. Ora, ou o entende ser a Constituição. A divergência pode fazer com que haja o aparelhamento, e aí o Partido dos Trabalhadores é muito capaz de, em retornando ao poder, utilizar, de acordo com as suas próprias mensagens enviadas recentemente à imprensa, ou debates internos, onde o Partido dos Trabalhadores, ao invés de negar tudo o que aconteceu durante o Mensalão, durante o Petrolão, resolveu listar ações que deveria ter feito para que não tivesse acontecido o desfecho da Operação Lava Jato, notadamente colocando amarras na Polícia Federal ou no Ministério Público. Se o partido se propõe a controlar o Ministério Público, a Polícia Federal, por que não acreditar que o partido seja capaz de controlar um órgão que ele se pretende criar? Democracia pressupõe liberdade, e não podemos admitir que nenhum órgão seja capaz de fazer o controle social para saber para onde a imprensa está indo e de acordo com a Constituição. Isso em consideração, inclusive, a proteção de Vossa Excelência e do seu partido, que é um partido que tem apenas 8 parlamentares de um Congresso de 513. É preciso de uma Câmara de 513 ou de 81 senadores que não tem nenhum senador. A Constituição deve proteger... Vereador, me permita interrompê-lo. Vossa Excelência, a mesa vai lhe conceder mais 2 minutos em razão do excesso do tempo usado numa parte do companheiro aí. Obrigado, presidente. Então, é importante que a gente preserve a Constituição. Por último, Vossa Excelência disse que listou casos aí de corrupção envolvendo vários parlamentares, inclusive do PSDB. Nessa disputa, o candidato que Vossa Excelência defende, Fernando Haddad, é réu. Ele responde por improbidade administrativa. E não é um caso somente não, vereador Ivan Moraes. São vários. Então, quem responde é culpado. Se quem responde está inabilitado a disputar, quem deveria estar inabilitado é Fernando Haddad, na medida em que Jair Bolsonaro, que não é o meu candidato, não responde. Então, Vossa Excelência, ao elencar pessoas que já estão... Ontem, quando eu fiz referência aqui
a quem já teve condenação, teve o devido processo respeitado, a ampla defesa, o contraditório, foi julgado em primeira instância, condenado, recorreu, condenado em segunda instância, recorreu, processos pendentes de julgamento em instâncias superiores, mas de cumprimento de pena. Ora, se houve sentença, se já houve o devido processo legal respeitado e houve a condenação, aí a gente pode dizer que A, B ou C, entre eles José Disseu e o presidente Lula, os únicos que eu nominei, esses aí, eles são condenados pela justiça. Quem não teve a condenação pela justiça, ainda tem a presunção de inocência. Vossa Excelência colocou ali vários que têm presunção de inocência no rol de condenados. Se isso é a mesma régua aplicada para todos, Vossa Excelência deveria também usar o microfone de à parte para dizer, de fato, Fernando Haddad responde a vários processos criminais e de natureza civil, notadamente quando foi prefeito da cidade de São Paulo, inclusive por conta desses processos e de denúncias de superfaturamento, o povo de São Paulo o rejeitou na sua tentativa de ser reconduzido, tendo sido a primeira vez que um candidato a prefeito não apenas perdeu, mas permitiu que, na cidade de São Paulo, o seu opositor chegasse à vitória no primeiro turno, demonstrando rejeição por completa da população de São Paulo ao candidato Fernando Haddad. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vossa Excelência, vereador Ivan Moraes, já se inscreveu para contestar. Portanto, tem todo o direito regimental de o fazê-lo. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Bom dia, né? Bom dia. Acostumado com as sessões à tarde. Vossa Excelência, vereador André Regis, a falta de compromisso de Vossa Excelência com a verdade desafia a paciência de qualquer interlocutor. Mas paciência é uma coisa que eu tenho de sobra. E conversamos sobre isso diversas vezes. E, mais uma vez, Vossa Excelência sobe à tribuna e fala que existe no programa do governo do candidato Fernando Haddad a palavra controle da imprensa. É um negócio, essa palavra não existe escrita em canto nenhum do programa de governo. É importante que, inclusive, se diga que quando começa a se falar da proposta da comunicação, se fala do direito à comunicação, se fala da importância da pluralidade nos meios de comunicação, se fala da importância de não haver nenhuma censura governamental a nenhuma comunicação, a nenhuma informação. Isso é o começo do que diz o programa do Partido dos Trabalhadores. Um programa que, inclusive, foi escrito por muitas pessoas, inclusive um dos coordenadores é o companheiro João Brant, que durante muito tempo militou no Intervozes, uma das organizações mais sérias que lidam com o direito à comunicação. É importante que a gente lembre, e aí eu estava começando a dizer isso quando fui interrompido, que a Constituição traz artigos, o vereador Jairo Brito, que indicam a intenção do Constituinte e da Constituinte, naquele momento de 88, de como deveriam ser mudadas as leis do Brasil. Mas a Constituição, ela não é autoaplicável. Muitos artigos da Constituição necessitam do que se chama de uma legislação infraconstitucional, para que esses artigos façam sentido, para que possam ser executados. Alguns deles, curiosamente, estão no capítulo que trata da comunicação, que é o capítulo 5º da Constituição, o capítulo que trata sobre radiodifusão. E aí, logo no capítulo 1º, no artigo 1º, no artigo 220 do capítulo 5º, que é o primeiro, fala-se que os meios de comunicação no Brasil não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Ora, é público e notório que nós vivemos uma situação de oligopólio na comunicação do Brasil. São poucas empresas que controlam muito e muitas delas estão na mão de políticos. Eu tenho certeza absoluta que os vereadores que aqui estão não concordam que políticos utilizem-se de meios de comunicação eletrônicos para se beneficiar eleitoralmente. E existem mais de 50 deputados e deputadas federais hoje que são concessionários, são concessionários, porque são todos homens, de empresas de radiodifusão. Há muitos políticos que se utilizam de radiodifusão, inclusive alguns do PSDB, alguns do PMDB, o Tasso Gereissati é dono de rádio e canal de televisão lá no Ceará, e isso precisa ser resolvido, porque nós não queremos mais que políticos controlem a comunicação no nosso país. A gente quer que a comunicação seja livre.
E aí é importante a gente trazer também, que acho que isso é importante porque isso desmistifica algumas coisas, a discussão sobre democratização da comunicação, ou sobre diversidade nos meios de comunicação, sobre o direito à comunicação como um todo, que está intrinsecamente ligada à questão da própria democracia, não é uma pauta de nós que militamos no campo da esquerda, vereador Rodrigo Coutinho. É uma pauta de todas as vertentes da sociedade que debatem democracia. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre radiodifusão, em que comparei o modelo estadunidense com o modelo brasileiro, e sei que Vossas Excelências vão concordar que os Estados Unidos não é um exemplo de país socialista, nem é um exemplo de país que censura a própria imprensa. Me parece, com todos os defeitos, que os Estados Unidos é um grande exemplo de país liberal. Mas nos Estados Unidos, há regras muito negritadas que afetam, por exemplo, a propriedade dos meios. Nos Estados Unidos, nenhum sujeito pode controlar o maior rádio, a maior jornal e a maior televisão dentro do mesmo território. Nos Estados Unidos, há limite, inclusive, de audiência de redes. As redes que se formam nos Estados Unidos, a partir de afiliadas, elas não podem ter uma audiência superior ao limite médio, que, salvo engano, é de 40 e poucos %. Se tiver mais do que isso em audiência média, tem que se desfazer de afiliadas. Essas são regras que não servem para impor a vontade de político nenhum, pelo contrário. Essas são regras que existem para garantir a pluralidade das informações. E é para isso que a gente luta. E é para isso, por exemplo, que o nosso segmento, do movimento que luta pelo direito à comunicação, demanda a autocrítica do PT, quando o PT não fez, vereador Jairo Brito. E acho que hoje Vossa Excelência reconhece que isso foi um equívoco do partido de Vossa Excelência, quando esteve no poder durante 12 anos, e não efetuou, não produziu esforço político para regulamentar esses artigos da Constituição, que hoje a gente percebe que, se tivessem sido regulamentados, a gente estava vivendo num país diferente. O Partido dos Trabalhadores não tinha sofrido o golpe que sofreu. O artigo 221, o artigo 220 fala de monopólio e oligopólio. O 221 fala de conteúdo. Fala, por exemplo, que toda emissora de rádio e televisão precisa produzir conteúdo local de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Só que isso foi escrito há 30 anos, esses percentuais estabelecidos em lei não foram concretizados, porque essa lei não foi feita. No artigo 223, se fala sobre complementaridade de um sistema público, de um sistema estatal e de um sistema privado. E até hoje nós não temos legislação que diga o que é público, o que é estatal e o que é privado. Aliás, a privada todo mundo conhece, mas nós temos pouco discernimento sobre as diferenças entre um sistema público e um sistema estatal. É muito importante que a gente reconheça que a liberdade de expressão é um princípio muito caro da nossa legislação, da nossa sociedade. Mas a liberdade de expressão sozinha, ela não garante o direito humano à comunicação. Ela precisa vir junto, por exemplo, do acesso às tecnologias de informação e comunicação, do fortalecimento de rádios comunitárias, do acesso à banda larga, que inclusive está no plano de governo do Partido dos Trabalhadores. É importante a gente lembrar que vários estudiosos e estudiosas de várias vertentes políticas têm defendido essa pluralidade. Um que eu pesquisei, que utilizei na minha dissertação, é inclusive um liberal, um chamado liberal pluralista, que é o Richard Dahl, estudado por muitos cientistas políticos do campo da direita. E ele diz que é preciso 6 componentes para que exista uma democracia. Desses 6 componentes que ele fala, que são necessários para a existência da democracia, 2 têm a ver com comunicação. 1 é a existência de fontes de informação diversificadas, e 2 são a liberdade de expressão. As outras são gestores públicos eleitos, eleições livres, justas e frequentes, e autonomia para associações e cidadania inclusiva. É importante lembrar, mais uma vez, que o que se quer no plano de trabalho que eu li, não foi uma nem 2 vezes, eu estou lendo de novo, porque a gente está vendo num tempo, vereador Almir Fernando, que as pessoas falam tanta mentira, mas tanta mentira, que você começa a se questionar. Quando o vereador diz assim, não, tem dizendo que quer controlar a imprensa. Aí você, rapaz, eu li isso tantas vezes, será que eu deixei de escapar? Será que eu pulei logo essa linha? Será que eu vou passar vergonha no microfone da tribuna? Mas eu não vou passar vergonha no microfone da tribuna, porque não tem nenhuma linha desse programa, que foi escrito com ampla participação da sociedade civil, não tão ampla quanto o que foi o programa do PSOL, mas um programa que saiu muito bom, muito competente, e que dá para a gente defender com muita tranquilidade. O programa do PT, no que diz respeito à comunicação, ele é justamente o contrário da censura. Ele prevê a ampliação dos canais, ele prevê mais pluralidade de vozes.
Ele prevê a democratização dos meios de comunicação, não tirando de ninguém, mas multiplicando-se através dos canais que hoje nos são possíveis pelas novas tecnologias e fazendo o que é dever de qualquer governo, e teria sido dever de governos já há 30 anos, que são esforços no sentido de os artigos da Constituição que necessitam de uma regulamentação, e não são poucos, sejam regulamentados. Antes de passar a palavra para o vereador Jairo Brito, é importante que se diga que na Europa Ocidental, um dos berços da democracia, instrumentos como plebiscitos e referendos são muito utilizados. A Suíça é o país no mundo que mais realiza referendos. E eu nunca vi ninguém abrir a boca para dizer que se trata de um país autoritário. Embora seja um paraíso fiscal, embora tenha um bocado de defeito. Mas nunca ouvi ninguém falar da Suíça, nem da França, nem da Alemanha, como sendo países autoritários. Mas são países em que há muitos conselhos da sociedade civil, são países em que a sociedade é consultada para tomar decisão sobre suas próprias vidas com muita frequência. E eu não sei por que cargas d'água o nosso país, o Brasil, também não pode caminhar rumo a ser um país democrático. Já passou do tempo de as nossas informações serem mediadas por quem tem muito dinheiro, que é como é hoje. Já passou do tempo que a gente vê a quantidade de jornalistas que vêm cobrir nossas discussões aqui na Câmara de Vereadores e não tem condições profissionais de chegar na redação e escrever o que querem, porque sofrem censura. Já passou do tempo de canais de rádio e de televisão estarem de propriedade de políticos que utilizam de canais de rádio e televisão para renovar seus próprios mandatos e utilizam seus próprios mandatos para renovar a concessão de canais de rádio e televisão. Eu acho que qualquer discussão sobre isso precisa ser feita, mas precisa ser feita com respeito à verdade, com respeito ao que está escrito, e sem procurar obter ganho político, obter ganho eleitoral, numa situação difícil que a gente vive hoje no país. Eu repito, é uma situação em que os democratas e as mulheres democratas do país precisam se unir. A gente está vivendo uma crise séria na nossa política, uma crise moral, uma crise econômica sim, uma crise política sim, uma crise de seriedade sim, mas uma crise cognitiva muito grande. E as pessoas que têm a possibilidade de compreender, de fazer análise de crítica de texto, de fazer uma leitura de um texto e compreender o que está escrito, essas pessoas têm a obrigação de traduzir aquilo que conhecem, aquilo que estudam, de acordo com a verdade. Não pode a classe política, para sair mais bonitinha da fita, distorcer a verdade, para que aquilo que ela sonha, aquilo que ela acredita, aquilo que ela espera, possa parecer que assim ou é. Assim não o é. Ouço com muito carinho o vereador Jairo Brito. Vereador, eu estava sentado ali escutando o vereador André Regis, e se eu fosse aluno dele, naquele momento que ele leu o texto aí que falava da censura da imprensa, numa sala de aula, para eu interpretar o texto, eu tinha interpretado totalmente diferente do que ele colocou aí. Eu tinha feito a linha de interpretação de Vossa Excelência. Exatamente o contrário. Tudo que Vossa Excelência disse é o que está no artigo. É o reforço da democracia através da comunicação. A pluralidade, a diversidade. Então eu tinha tirado 0. Aí eu pedi uma banca para revisar a correção do nobre, do excelente professor André Regis. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão da mudança hoje de entendimento do vereador André Regis sobre a questão das instâncias jurídicas. Porque quando Lula foi condenado na instância, na primeira instância, o vereador André Regis foi aí e colocou que já estava condenado. Não teve o mesmo raciocínio de avaliação que teve aquela lista que o senhor colocou ontem, vereador Ivan, com 15 nomes. E, mais uma vez, a gente vê a incoerência no discurso, 2 pesos e 2 medidas, quando se fala nos condenados do PT, mas não se fala em Azeredo, o condenado do PSDB, porque esse foi condenado. No mensalão tucano. Então, eu acho, sinceramente, e entendo
o meu nobre amigo vereador André Regis, esse desespero. Porque nós vamos ganhar a eleição, Haddad vai ganhar a eleição. E mais, esse momento de entendimento de incoerência do vereador André Regis é porque ele deve estar com algum problema de nervos. Porque ele estava acostumado a disputar, presidente Carlos Gueiros, a eleição com o PT no segundo turno. Em todas as eleições. E agora afundou, o partido afundou, tem que refundar o partido. Vossa Excelência é um dos vereador, quadros. Vou concluir. O seu tempo terminou. Vou concluir. Conclua. Tem que refundar os partidos. Vossa Excelência é um político novo do PSDB, que vai perder a eleição também em São Paulo, para poder ter mais coerência na avaliação dos artigos e no discurso. Mas está de parabéns, Vossa Excelência, concordo gênero e número na questão da autocrítica do PT, que Vossa Excelência colocou, tem que ser feita, mas dentro da coerência e do discurso correto. Parabéns. Agradecido pela parte do vereador Jairo Brito. Eu gostaria de encerrar meu pronunciamento procurando desfazer qualquer aresta que possa ter surgido, no sentido de que... Vossa Excelência tem 1 minuto para encerrar. No sentido de que, quando eu citei ontem casos de corrupção que foram noticiados pela imprensa amplamente, que envolviam pessoas do PSDB, em nenhum momento eu disse que foram acusados, em nenhum momento eu disse que são réus, em nenhum momento disse que são culpados. Eu disse que eles foram sujeitos de casos de corrupção amplamente difundidos. Tem gravação aí da TV Câmara, a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser. E disse isso seguidamente para dizer que não acho que o PSDB é uma gangue de corrupção. Acho que há pessoas no partido, e acho que é um partido, eu disse isso verbalmente, que é um partido que joga republicanamente nas regras do jogo, e que se o candidato do PSDB estivesse neste segundo turno concorrendo contra o candidato do fascismo, eu não teria nenhuma vergonha em dizer que nós iríamos nos posicionar a favor da democracia representada neste momento pelo candidato do PSDB, que é acusado de vários crimes, investigado por vários crimes, e que não chegou ao segundo turno. A única coisa que eu quero fazer é isso, eu quero chamar a atenção das pessoas republicanas para a necessidade de, nesse momento histórico, a gente se posicionar, e criticando, elogiando, e vendo quais são as melhores políticas para o Brasil, sem fazer disso palquinho de disputa político-partidária, porque não é isso que o país está precisando hoje. O país está precisando de discussão séria, o país está precisando de debate sério e honesto. Senhor presidente, Vossa Excelência me concede o uso regimental da palavra para que eu possa responder ao vereador Jairo Brito, na medida em que, inclusive... Vossa Excelência foi citado, tem os 3 minutos regimentais. Senhor presidente, o vereador Jairo Brito, ele está tão acostumado a debater com o PSDB, que ele esquece que, na verdade, ele está disputando agora com Jair Bolsonaro. Cido Gomes, ele fez o alerta, e parece que o alerta não alcançou ninguém do PT. O pessoal não fez a autocrítica e vai perder a eleição. Porque é preciso, para que o PT seja crível para a população, de que é capaz de ter uma postura diferente nas próximas eleições ou em obtendo um novo mandato, que primeiro elimine por completo a retórica do golpe. Eu não vejo o Dilma Rousseff aparecer no programa de Fernando Haddad. Perdeu as eleições em Minas Gerais. Renan Calheiros é seu aliado em Alagoas. Eu não vejo o PT fazendo autocrítica no que se refere à corrupção, que não é somente de jogo de fulano disse o quê. São 13 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos por quem meteu a mão no dinheiro público da Petrobras. Isso é fato. Graças à Operação Lava Jato, nós conseguimos recuperar esse dinheiro. O debate é sério. Os democratas, sinceramente, não se sentem representados por um partido que fez o que fez, descompensando todo o jogo político,
utilizando o dinheiro do petróleo para fomentar eleições, ganhar mandatos, e ninguém está dizendo absolutamente nada. Isso, na literatura internacional, inclusive, é chamado de petropolitics, e que vem com um discurso, e que acredito que aí é a soberba de José Dirceu, de que não era somente ganhar a eleição, era tomar o poder. Aí se diz, ele diz que não vai ser mais assim, não tem mais constituinte, José Dirceu não manda, e agora nós vamos acreditar simplesmente porque eles estão dizendo isso? Quando o Jair Bolsonaro nega o que disse, a gente não acredita em Jair Bolsonaro. É preciso que haja um espaço para uma devida reflexão do Partido dos Trabalhadores. Enquanto o Partido dos Trabalhadores não fizer a autocrítica e não se colocar no campo verdadeiramente da democracia, e isso também vale para todos os seus partidos satélites, aqueles partidos que vivem do PT, nós não teremos uma democracia segura, porque partidos que se submetem a fazer o joguinho de satélite estão, na verdade, afundando mais ainda o Partido dos Trabalhadores, que como um partido social-democrata poderia ampliar a sua base e com uma base de apoio maior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais Vossa Excelência, pela ordem. Só uma correção quando for feita a ata. Foi citado anteriormente que o meu partido tinha 8 parlamentares no Congresso Nacional. Nós somos hoje 6, seremos 10 no ano que vem. Vendo mais nenhum outro Presidente, vereador. pela ordem, só também fazer a estatística dos deputados do PT, que nós temos a maior bancada de deputados federais do Congresso Nacional no próximo ano, 56. Mais algum vereador quer fazer propaganda do seu partido político? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, nem nenhum interessado em fazer propaganda das suas bancadas, não havendo nenhum vereador inscrito para tempo de liderança ou explicações pessoais, antes de encerrar a sessão desta tarde, convido os senhores vereadores para a próxima reunião em caráter solene, amanhã, dia 18, às 16 horas, para entrega do título de cidadã do Recife à senhora Maria Aparecida Pedrosa, proposta do vereador Antônio Luiz Neto. Está encerrada a sessão de hoje. Aqui, ó, você aperta aqui, ó, ele fica falhando.